Olá, muito grata por abrir um espaço na sua casa para me receber. Sou Maria Lúcia Marzalek, mãe, avó, empresária e agora convidada pela Rede TV do Paraná para comandar o programa Maturidade. Iniciando nessa jornada falando de assuntos relacionados à idade madura. Isso mesmo, o Brasil muito em breve será mais velho. Então vamos aprender a conhecer alguns pontos importantes para chegarmos à maturidade com saúde. A velhice não é doença, é um processo normal, mas que acarreta mudanças importantes no nosso dia a dia. Estudos indicam que a partir dos 40 anos aproximadamente, o corpo começa a apresentar desgastes, por assim dizer. Vamos nos tornando mais lentos e até mesmo sentindo uma diminuição da capacidade funcional. Maturidade é estar pronto, apto para desfrutar de algo ou lidar com algumas situações, não apenas com a idade. Você deve estar se perguntando, mas Maria Lúcia, eu ainda tenho muito por viver, sou jovem. Eu sei, tenho certeza disso, mas o tempo não para. Tudo acontece e você? Se preparou para a velhice? Não? Então vamos aprender e ainda dá tempo. O que fazer? O que faz a gente envelhecer? Viver uma vida não saudável? Beber pouca água, fumar, se alimentar mal, estresse, não fazer nenhum exercício e tantos outros pontos. Podemos então saber como envelhecer saudavelmente? Pois estar vivo por mais tempo é o que todos nós queremos. Sabendo disso, devemos desde criança ter bons hábitos, principalmente alimentação saudável e muitos exercícios físicos. Velhice não é doença. Um certo momento eu li o seguinte: o tempo é um trem com muitas paradas e em cada situação uma nova página é construída, mas um trecho da nossa biografia é esboçada. O tempo não facilita e não garante o nosso amadurecimento emocional para lidar, inclusive, com a própria ação do tempo. Enfim, precisamos desse tal tempo para engolir e digerir o fato de que estamos envelhecendo e vivendo oportunidade de ter embarcado nesse trem. Não sei quem escreveu, mas entendi que, me preparando para estar nesse momento, nessa casa, a nossa relação falando do envelhecimento é singular de cada pessoa e depende somente da nossa história. E cada um de nós, com certeza, passou ou passará. Então, para minimizar o estresse, vamos iniciar conversando com o meu primeiro convidado, muito, mas muito jovem e que já se prepara para a sua caminhada no trem da vida. Estamos aqui então para conversar com o professor João, formado em Educação Física e pós-graduado em Exercício Físico e Saúde do Envelhecimento e suas patologias. O que levou a trabalhar com idosos? Olá, Lúcia, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Poder estar aqui falando sobre um assunto que é tão importante, que está em alta agora, no Brasil e no mundo. Obrigado, pessoal de casa, por nos receber, para a gente conversar um pouquinho. Então, meu nome é João Paulo Migliorini, eu tenho 31 anos. Muito jovem, né? Comecei o contato com os idosos com a minha avó na adolescência. Então, a minha avó teve Alzheimer durante vários anos. E eu passei esse processo junto com a minha avó, com a minha família. Então, esse cuidado, esse carinho com o idoso, eu aprendi nesse período da minha vida. Em seguida, eu entrei na graduação de Educação Física. E no estágio especial, eu fui fazer o meu estágio em uma casa de repouso, lá na minha cidade, no interior. Então, nessa casa de repouso, nós fazíamos exercício físico, caminhada. O idoso ele era estimulado. Em seguida, vim para Curitiba, para trabalhar e comecei a dar aula em um colégio particular e montei um projeto com os meus alunos. Toda semana nós íamos também para uma casa de repouso, que era na frente do colégio. Então, a gente tinha
essa dinâmica com as crianças e com os idosos, de levar brincadeiras, leitura, música. Então os idosos eram estimulados e as crianças também, né? Então todo mundo ganhava com essa troca. Em seguida eu saí do colégio e decidi me dedicar a trabalhar com envelhecimento, com as pessoas idosas. Então desde o início do ano, né, eu estou aí trabalhando com os idosos, trabalho em casas de repouso aqui em Curitiba, algumas casas, e também atendo a domicílio, né? Então o idoso que não gosta de academia, por exemplo, eu levo o exercício físico até ele na casa dele, sem ele precisar se incomodar ou sair de casa. Às vezes tem alguma condição que não pode, né, sair. Então a gente trabalha no conforto da sua casa. Perfeito. Isso é muito bom, né? Tendo uma pessoa que vá até a minha casa, que tem essa condição de falar e de me ensinar e de estar comigo, acho que é muito melhor, né? É que acontece, as academias não estão preparadas para receber os idosos. Concordo. Né? Se tiver, é muito pouco. Então o idoso que ele vai na academia, ele não vê pessoas da mesma idade. Então às vezes ele se sente muito constrangido. Verdade. Né? Então ele prefere não fazer às vezes. E como o envelhecimento está aumentando, né, o número de pessoas idosas no mundo está aumentando, a gente tem que pensar no que fazer com esses idosos, porque eles precisam continuar ativos, certo? Então os profissionais de educação física, fisioterapeutas vão, né, fazem esse trabalho a domicílio e tem dado muito certo. E como o idoso te recebe? Porque também não é fácil. Para quem nunca gostou de fazer exercício físico, a não ser aquela caminhada básica, né? Como o idoso vê você? Uma pessoa que chegar em casa e vai pedir para ele, mandar ele fazer algum exercício, não está afim. Como que você envolve o idoso a te aceitar? Uma boa pergunta, pessoal. Isso é difícil. O que acontece, né? Eu tenho nas minhas redes sociais um pouco do meu trabalho, então muitas famílias me encontram lá. Veem um pouco do meu trabalho, mandam mensagem e daí eu agendo uma avaliação física gratuita. Então eu vou até a casa do idoso primeiro, eu conheço o idoso, me apresento, converso, faço testes físicos para ver como esse idoso está, porque não é só eu chegar na casa do idoso e falar, vamos fazer aula. Não, eu tenho que ver a condição do idoso, conhecer todo o histórico dele, para depois eu me programar para montar um treinamento para ele. Aí eu faço essa avaliação física, converso com a família, eles me conhecem, eu conheço eles, depois eles vão me dar o retorno, se eles vão querer fechar, se o idoso se identificou, porque realmente tem um pouco desse medo, né? Já perdi aluno porque eu era homem. E a idosa não queria ficar sozinha em casa com o homem, né? Mas é importante também esse processo de conhecimento e a gente entende também, né? Claro. Eu acho que é muito importante esse laço que você tem, criar esse laço de amizade. Por quê? O que o idoso precisa? Ele precisa ser ouvido. E nem sempre as pessoas na própria casa têm essa condição, né? Não tem esse tempo. E você estando ali, prestando um atendimento para ele exclusivamente, ele vai se sentir mais importante, né? Vai se sentir mais acariciado. Sim. E conhecendo você como eu conheço, eu tenho certeza que vai ser ótimo. Esse é um trabalho que é muito abençoado aí por Deus, tá? Mas, professor, eu acho que tem outras coisas aí na sua vida que você pode nos relatar, né? Cada dia que você vai nessas casas, como que você é recebido pelos familiares que também estão lá, como que eles participam dessas aulas? Sim, tem sido muito gratificante, porque no início, né, eu fiquei com um pouco de receio quando tive a primeira casa, de conquistar os idosos, porque, né, eles é uma pessoa estranha, nunca vi antes. E aos poucos esse laço vai sendo construído, então os idosos começam já a se apegar, a sentir carinho, e é uma troca, né? Porque eu chego, eu cumprimento todos um por um, converso antes da aula. Muitas das vezes os familiares estão presentes nas casas, eles participam das minhas aulas, porque as minhas aulas são divididas em 3 partes, né? Como eu dava aula para criança, eu gosto também de trazer o lúdico para os idosos, né? Essas atividades mais nas casas de repouso. Então eu divido a minha aula em 3 partes. A gente inicia fazendo alongamento, né, que é importante para a flexibilidade. Depois fazemos alguns exercícios físicos resistidos, ou exercício de marcha, enfim. E depois a gente brinca. Então nós brincamos. Então toda aula eu trago alguma coisa diferente. Então eu resgatei lá da educação física escolar para os idosos
Que bacana se divertirem. isso. Então, brincadeira, competição, atividades que trabalham cognição, raciocínio, né? Porque trabalhar o idoso num todo é importante, né? Não só no exercício físico, sabendo que eu posso fazer mais por eles, né? E eu soube de uma historinha aí que foi... eu ri muito, né? Essa história foi muito importante quando eu contei e recontei várias vezes, e vou contar aqui, que os idosos... você foi para uma casa de repouso e lá você dava uma vez aula na semana. Sim. E eles estavam fazendo o quê? Uma vaquinha para conseguir pagar o professor para que você voltasse mais um dia e eles tivessem essa brincadeira com você. Verdade. Conta pra gente. Acho que foi no primeiro mês que eu estava na casa e... Então, passou esse momento de conquistar os idosos, a gente já tinha se apegado um ao outro. Então, eu chegava já... Alguns que não queriam participar já estavam esperando. Opa, hoje tem educação física. E eu tinha fechado uma vez por semana. E esses idosos queriam mais. Só que ao invés deles falarem com a proprietária, eles vieram falar comigo. Professor, quanto que é a tua aula? A gente quer fazer mais. Como que você resolveu? Aí teve uma idosa que foi no quarto, buscou a calculadora para dividir, para somar, para depois ver quanto dava para cada um. Eu falei assim, pessoal, não é assim. Conversem com a dona, que ela vai ver o que pode fazer. A gente, né? Na outra segunda-feira já estava começando mais uma vez por semana. Então... Quer dizer, a proprietária aceitou esse desafio. Sim, porque eles estavam gostando, né? O idoso precisa ser estimulado. Exatamente. É o olhar que a gente tem que ter, porque não é só o cuidado em dar remédio, o banho e tudo mais. Precisa de outro olhar, né? Sim. Aquela coisa de olhar para dentro de si e sentir o que o outro sente. Então isso é muito importante. Isso daí é uma maturidade, sabia? Ah, é? Claro, com certeza. Nosso programa fala disso e eu tenho sim. certeza que esse lado seu maduro, né, proporciona a esses idosos a garantia de que eles estão sendo vistos, olhados com um olhar de carinho, de amor. E os familiares, eu tenho certeza que são apaixonados por você. Quando a gente posta algum vídeo, né? Eu sempre posto os vídeos das atividades lá no meu Instagram e marco as casas, né? Então os familiares sempre comentam, próxima aula eu quero participar também, que legal. Então assim, eles são muito gratos, né? Porque a gente está fazendo a diferença na vida do idoso. A gente tem que se colocar no lugar do idoso. Imagina a gente lá com 80 anos, eu vou querer ficar sentado o dia todo no sofá? Não pode. O idoso precisa ser estimulado. É verdade. E trazendo, né, nas casas de repouso essa atividade, eles fazem exercício físico, né, que tem os benefícios, nós vamos falar mais pra frente, e também socializam. Então eles dão risada, se divertem, socializam, conversam um com o outro. Às vezes o idoso que fala que não quer fazer, você olha e ele está fazendo. Então isso é muito importante, né? Porque ele consegue passar aquela resistência que ele tem e participar do meio, trazendo benefícios mentais também, né? E é exatamente essa a próxima pergunta. Quais benefícios desse trabalho traz para você, como professor e também como educador físico, como a própria educação física faz para você, né? Vice-versa. Que benefício você tem nesse trabalho? Olha, como eu falei antes, é muito gratificante trabalhar com o público idoso, porque você, diferente das crianças, eles te ouvem mais e você tem que ouvir também, né? Então não é só chegar da aula e ir embora, não. Envolve todo um processo, né, de conversa, de atenção, de carinho, né, das atividades em si. Então tem sido gratificante porque a cada movimento, cada idoso é diferente um do outro, cada idoso tem sua especificidade. Por exemplo, tem um idoso que não consegue levantar o braço, mas ele faz até onde ele consegue. É o que eu falo para eles, façam o que vocês conseguem, não tem problema. Se eu não consigo levantar os dois, levanta até onde vai. Então esse esforço que eles fazem para estar na aula, né? Porque às vezes eu me imagino com 96 anos, eu não sei se eu, né? Sim. Claro que a gente gostaria de estar ativo com 96 anos. Mas eu vendo os idosos com 96 anos na minha aula, fazendo, usando o celular, curtindo o vídeo depois, pra mim bom, né? eu ganho meu dia, é maravilhoso assim, sabe? É muito legal ver você falar, né? Assim, esse sentimento você consegue transmitir para o meu público, que eu acho que deve estar em casa aplaudindo você, né? E isso é muito importante para nós, né? Muito obrigado. Eu acho que isso feliz. é saber, é conhecer, é ter conhecimento do que você está fazendo. Isso é muito bom.
É porque o que acontece? O idoso antes não era visto, né? A gente tem um pouco desse problema na sociedade ainda, do idoso ser invisível. E quando a gente passa a dar atenção para esse idoso, eu acho que as coisas vão se acrescentando na nossa vida, né? Porque o idoso se aposenta com 60 anos ou menos, se aposentado, mas ele tem muito a produzir ainda. Ele vai viver até 90 anos mais. Então esse idoso tem que ser ouvido, ele tem que ser estimulado, ele tem que fazer parte do grupo, da sociedade, ele tem que continuar, entendeu? Mesmo estando em casas de repouso, o idoso ele precisa, né, sair com a sua família às vezes, ele precisa ser estimulado na casa com as atividades. Sim. Então, isso é importante mesmo, viu? Olha, pensando aqui, o idoso quando ele se aposenta, é uma consequência, a aposentadoria é uma consequência de 20, 25, 30 anos do seu trabalho, do seu tempo, né? Sim. Ele deve estar mais maduro para que entenda que o seu dever para com a sociedade não acabou. Ele acabou o trabalho dele, então agora o que eu vou fazer? Eu vou passear, eu vou viajar, eu vou curtir meus netos, eu vou arrumar um professor de educação física para aproveitar meu tempo. Então tem muitas outras coisas aí que o idoso pode fazer e não só ficar ali prostrado esperando alguma coisa cair, né? Sim, então a aposentadoria não é para ficar em casa. Né? A aposentadoria é uma consequência. Então, o restante do seu tempo, use e abuse. Você pode fazer o que você quiser. Você pode dançar, você pode passear. Então, existem tantas outras coisas que podem ser feitas, né? E a gente, às vezes, deixa de fazer. Até quando a gente era jovem, que gostaria de fazer alguma coisa e não podia porque tinha filho pequeno. E agora? Que os filhos cresceram, né? Que os filhos já estão aproveitando a vida deles, é a nossa vez, né? Eu falo nossa porque eu também já estou aí com a idade de 60 anos, então a gente sabe que não parou, a gente tem que trabalhar, a gente tem que continuar, a gente tem que aproveitar a oportunidade que a gente tem. E viajar é uma das coisas mais maravilhosas que eu conheço, né? E depois disso, o professor João. Né? Não vamos deixar de falar dele, né? Mas se você não tem um professor João na sua cidade, aproveita, vai numa academia, né? Aproveita o seu tempo num parque da sua cidade. Garanto que tem um bom lugar para você ir e aproveitar tudo isso. Você aí de casa deve estar pensando, poxa, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, né? Lavar, passar, cozinhar. E por que não fazer um exercício? Eu vou fazer uma pergunta aqui para o professor e quero que você preste bastante atenção no que ele vai falar. É importante não só para as pessoas acima aí de 50 anos, mas vamos falar daquele que tem 30, que tem 40 e que não faz nenhum tipo de exercício. O que você acha disso, professor? Quando é que a gente começa realmente a fazer um bom exercício e se preparar para a maturidade? Bom, a gente sempre tem que fazer exercício físico, não tem uma idade específica para começar. Tá? É claro que devemos começar o quanto antes, quem está parado, mas ter uma vida saudável, para ter qualidade de vida, então eu tenho que me exercitar todos os dias. A Organização Mundial da Saúde, ela diz lá no guideline que a gente precisa fazer pelo menos 150 minutos semanais. Isso dividido por dia dá 30 minutos de exercício físico, para se manter ser considerado uma pessoa ativa. Então pode ser uma caminhada, pode ser um exercício resistido, porque conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo algumas capacidades físicas, fisiológicas, então a gente vai tendo alterações no nosso corpo, na nossa estrutura. E para a gente não perder isso, chegar bem, com qualidade de vida lá na frente, é necessário que nos mantenhamos ativos todos os dias, Ou vai na academia, ou vai no Pilates, ou contrata um personal para ir em casa, quem não gosta, ou faz uma caminhada. Mas, por exemplo, a caminhada, ela é boa, Só que a caminhada, ela é muito pouco ainda para a gente manter a nossa massa muscular, que é necessário para a gente se manter caminhando lá na frente, Porque eu quero ser um idoso funcional, eu quero continuar fazendo as minhas atividades da vida diária, eu preciso ter força nas minhas pernas para levantar do sofá, para fazer uma comida, para me vestir, para ir à feira, sabe? Então, o exercício físico, ele é contínuo, igual comer. Se eu me alimento todo dia, eu preciso me exercitar todo dia. Tem que fazer parte da minha rotina. Tá, então você quer dizer
que eu posso fazer uma caminhada e o que mais para complementar esse exercício? A caminhada, né, ela vai te dar aptidão física, mas eu preciso de massa muscular também, né? Então, o exercício físico resistido, que é o de força, é importante em todas as idades, para chegar lá na frente, né, o mais longe possível com massa muscular, porque o envelhecimento, ele tem, né, considerado várias perdas, né, vamos dizer assim. Uhum. Perda de força, perda de massa muscular, e sem massa muscular eu não consigo ter uma vida funcional ativa. Então, tem que fazer parte da rotina, né, o exercício aeróbio e o anaeróbio, resistido, né, na verdade. Entendi. E se eu não tiver um professor, eu posso eu mesmo fazer ou existe alguma preocupação em se fazer um exercício sozinho e poder se machucar aí? Como é que é isso? Olha, é importante ter o acompanhamento de um profissional de educação física, assim como eu disse no início, né, existe avaliação física para o professor entender como você está, o que você precisa, né, se você precisa trabalhar mais equilíbrio, mais força, marcha para não cair, porque com o envelhecimento, né, acontecem muitas quedas também nos idosos. Mas tem o que você pode fazer sozinho, né? Uma caminhada você pode fazer sozinho, você pode ir no parque, tem aquelas academias, né, da terceira idade que você pode usar também, não só os idosos, todo mundo pode usar, que é com o peso do próprio corpo, né? Mas é interessante, seria mais adequado ter o acompanhamento de um profissional. Entendi. E você? Qual é o exercício que você faz no teu momento de folga? Olha, eu faço bastante coisa. Isso é importante, não é? Eu ando muito, né, durante as minhas aulas, de uma casa para outra, mas nas minhas horas vagas eu gosto de andar de bicicleta, então eu ando bastante, pedalo. E também na academia, pelo menos 3 vezes por semana, para dar uma complementada. Tá vendo, pessoal? Então é assim, ó. A gente só precisa ter o quê? Vontade. E vontade até a gente tem. Mas se você tiver um amigo, uma amiga que chama, vamos dar uma caminhada hoje, vamos fazer um exercício juntas. Isso é muito importante, né? As amizades também fazem parte desse ciclo aí da nossa vida. As amizades boas que a gente tem no dia a dia nos ajudam muito, não é? Com certeza, nos motivam a fazer cada vez mais. Eu estou falando aqui com um professor que entende sobre o assunto, mas eu preciso conversar com você também que não se deve sair exatamente como nós falamos aqui, vamos sair, vamos fazer exercício, e não é bem assim. Qual é o primeiro passo, professor, que nós temos que fazer para começar um exercício e se sentir bem com ele e não ficar, não vou fazer mais, vou embora para casa, não quero mais fazer. O que eu tenho que fazer? Bom, o primeiro passo, Lúcia, é consultar o seu médico, né? Porque tem pessoas que têm condições diferentes, né? Então, o seu médico te liberando, né, para fazer o exercício físico, aí você vai escolher o que te agrada mais, né? Porque tem academia, mas não é todo mundo que gosta de academia, mas eu posso pedalar, eu posso fazer natação, que não tem impacto, eu posso fazer com exercícios resistidos com fita elástica, que eu uso muito, né, nos meus atendimentos. E também, durante as minhas aulas a domicílio, eu afiro a pressão arterial para ver como que tá, porque isso depende muito. O idoso tem a pressão diferente de uma pessoa mais jovem, né? Então, a gente vai envelhecendo, vai tendo essas alterações. Então, dependendo como está a pressão arterial, os batimentos cardíacos, tem uma aula. Às vezes eu levo uma aula preparada, a pressão está alterada, tenho que refazer toda a minha aula, replanejar na hora com os exercícios adequados. Então, é muito importante ter esse acompanhamento profissional, né? E temos a questão do calor também, né? Sim, o idoso desidrata muito mais fácil. Então, a água o tempo todo, né? Não só durante o exercício, mas também durante o dia. E não só o idoso, né? Qualquer pessoa deve tomar bastante água nesses momentos, né? Ainda mais com essas ondas de calor muito extremos, né, que está tendo agora. Exatamente. Aliás, o nosso tempo está bem difícil, né? Sim. E tudo isso você sabe como trabalhar em cada momento, como está o clima, como que está a pessoa que você está ajudando a fazer exercício. Então não é só eu pegar e achar que comprar uma roupa bonitinha e ir para um parque fazer educação física, não é isso. Não, é importante você ter essa vontade inicial para, né, dar um pontapé inicial. Mas a gente precisa de consultar um médico para ver como está a saúde do coração, né, principalmente. Sim. E depois contratar ou, né, consultar um profissional para montar um treino, uma aula para você. Né? Certo. E
Quais outras dicas que você pode nos informar? Olha, durante o envelhecimento acontecem muitas quedas, né? É importante tocar nesse assunto. A gente vê muito idoso caindo dentro de casa. Não só o idoso, né? Porque às vezes as calçadas da rua não estão em boas condições, né? A gente tropeça, cai e isso leva a uma série de problemas. Mas o idoso em si tem vários fatores que levam à queda, né? Então a gente tem que ver esses fatores. Quais são? O idoso, conforme o envelhecimento vai chegando, né? Ele tem a tendência de se inclinando para frente. Isso pode fazer com que ele caia para frente e, né, frature alguma coisa. Chinelo escorregadio dentro de casa, por exemplo, né? Cuidar com isso, iluminação também dentro de casa, não deixar coisas espalhadas no chão, né? Porque o idoso precisa ter um espaço livre para ele caminhar. E também a gente vê muitos idosos arrastando os pés para andar. Isso é um problema, tá? É um problema que acontece com quase todos, a maioria. Durante as aulas a gente trabalha muito isso, a questão da marcha do idoso, para que ele não caia, né? Então é um dos pontos fundamentais aí do exercício físico no envelhecimento. Pois é, professor. Nosso programa está acabando hoje, nesse momento. Vamos ter outras oportunidades. Vou te trazer, vou te convidar. E eu gostaria de saber se você vai poder estar conosco em outros programas. Com certeza, eu agradeço. Que bom. Tenho certeza que você aí de casa também gostou do nosso papo, do nosso primeiro papo, né? Foi uma conversa muito descontraída. E eu convido vocês aí de casa a estar aqui comigo novamente no domingo, às 11 horas e às sextas-feiras, ao meio-dia. Maturidade é um programa mais jovem da Rede TV e estamos aqui para apresentar esse programa juntamente com você. Eu vou deixar aqui o meu telefone, onde você de casa pode participar. Mande sua mensagem, fale do que você está gostando, nos informe daquilo que você precisa ouvir, porque aqui teremos vários assuntos jurídicos, né, médicos, educadores físicos, né, fisioterapia. Então nós temos vários pontos aí e você deve estar sentindo essa necessidade. Pergunte, o telefone está aqui embaixo. E também nas redes sociais, é só clicar se você estiver gostando do nosso programa, né, diretora? Sim. Espero vocês. Chame seu vizinho, seus amigos e em todo o Paraná, pela Rede TV do Paraná. Obrigada.